Obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco nestas jornadas catequistas. Em primeiro lugar, pedia que pegassem nos vossos telemóveis, se faz favor, e ligassem os dados móveis. Quem não tiver a rede do santuário, quem quiser a rede aqui do Paulo VI, convidados, a password é santuário, com minúsculas, 1917, em números. Portanto, telemóveis, dados móveis ligados, já está? Ligam os dados móveis, que assim cada qual paga o seu. Bom, então, agora vão pesquisar esse endereço que aí está, www.menti.com, e respondem à seguinte pergunta: qual é a palavra que vem ao meu pensamento quando digo Jornada Mundial da Juventude? Portanto, vão escrever uma única palavra. Quando pensam em Jornada Mundial da Juventude, pensam numa palavra. Escrevem lá, está bem? Então agora gostava que pudéssemos partir deste jogo de palavras para, no fundo, trabalharmos o tema proposto para esta tarde, ou para esta etapa da nossa jornada. Pensar a relação entre três palavras: adolescentes, catequese e Jornada Mundial da Juventude. E, portanto, se podem olhar para o esquema ou as palavras que têm diante de vós, não aparece uma única vez a palavra catequese. Portanto, a palavra catequese não tem nenhuma relação com a Jornada Mundial da Juventude. Por outro lado, não vou agora pôr só porque sim, ok? Por outro lado, também não aparece a palavra aparece adolescentes, mas com poucas opções. Bom, então, no fundo, estamos diante de um tríptico nada comum, que é pensar a relação entre estas três realidades: os adolescentes, a catequese e a Jornada Mundial da Juventude. É certo que nós estamos habituados a pensar a relação entre catequese e adolescentes. É o tema destas jornadas e o que temos estado aqui a trabalhar. É certo também, agora uma sondagem mais geral: quem é que já participou em alguma Jornada Mundial da Juventude aqui dos presentes? Todos sabem que há uma relação direta entre a jornada e a catequese. Portanto, as catequeses são uma parte integrante da Jornada Mundial da Juventude. Se fosse perguntar aos que estamos aqui presentes, quem é que se lembra de alguma coisa que tenham ouvido numa catequese, numa Jornada Mundial da Juventude, certo que todos diriam: não me lembro de nada. Assim, regra geral. O que é certo é que as catequeses, podemos falar sobre esse modelo, mas estão presentes. Agora, pensar estas três palavras em relação, de facto, se nós tivéssemos jovens, catequese e JMJ, era uma relação mais direta. Esta nem tanto. Bom, portanto, é um bocadinho este o ponto de partida, pensar um bocadinho esta relação. E ela ajuda-nos, sobretudo, a colocar-nos diante de um desafio. O desafio de pensar a educação cristã como um todo. Ou seja, nós, quando pensamos na formação cristã de uma pessoa, não podemos compartimentar essa pessoa. E muitas vezes, nós, quando trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens, vivemos um bocadinho esta dicotomia de separar, de fazer compartimentos, como se a vida e as pessoas pudessem compartimentar. É claro que nós podemos dizer que é muito importante criar percursos, podemos dizer
que no fundo integrem a pessoa na sua totalidade. Mas também é essencial darmos sinais claros na nossa pastoral. Não é? Não podemos continuar a ter podemos dizer, parte da igreja que trabalha os adolescentes e uma parte que trabalha os jovens. Portanto, temos que pensar também nas estruturas e na forma como nós nos estruturamos. E podemos dizer que toda a formação cristã e toda a educação da fé visa não a juventude, no caso a adolescência, mas a adolescência e a juventude visam a vida adulta. O que nós queremos é, no fundo, criar cidadãos que sejam cristãos no seu meio, na sua vida, para todo sempre. E também, um outro aspecto deste desafio é, no fundo, contar com a participação de todos os intervenientes. Contribuir para a formação integral de uma pessoa em direção à vida adulta implica contar com todos aqueles que estão envolvidos na educação dessa pessoa. Então, entramos agora no primeiro ponto. No fundo, falar da Jornada Mundial da Juventude como um acontecimento providencial. Foi assim que o Papa João Paulo II se referiu à Jornada Mundial da Juventude, quando, em 1996, precisamente 10 anos depois da primeira jornada em Roma, em 1986, apresentou este acontecimento, que no fundo é uma forma da Igreja se compreender no mundo contemporâneo a sua relação com as novas gerações. E sabemos que este é o maior evento da catolicidade. O maior evento da Igreja Católica é, de facto, a Jornada Mundial da Juventude. E quando falamos das idades de participação, eu quando estive em Madrid, na jornada, acordei com um senhor ao microfone a perguntar por uma idosa polaca de 80 e não sei quantos anos. Portanto, juventude é juventude da alma e do espírito mais do que outra coisa. O Papa João Paulo II diz claramente, e diz sempre isso, que a jornada nasce como a resposta a um pedido dos jovens. Foram os jovens que quiseram, no fundo, inventar, criar esta dinâmica na Igreja. E depois também nasce, diz o Papa, do desejo da Igreja de oferecer aos jovens momentos significativos na peregrinação da fé. E vamos, então, agora ver um bocadinho o que é que significa este acontecimento providencial. E penso que 1985 é, no fundo, com este discurso que o Papa João Paulo II anuncia a criação da Jornada Mundial da Juventude. Todos os jovens devem sentir-se acompanhados pela Igreja. É por isso que toda a Igreja, em união com o sucessor de Pedro, portanto, uma palavra que aparecia ali no nosso conjunto de palavras, o Papa, se sente mais comprometida a favor da juventude, das suas preocupações, aberturas e esperanças, para corresponder às suas aspirações, comunicando a certeza que é Cristo, a verdade que é Cristo, o amor que é Cristo. Então, neste documento que eu já vos falei, de 1996, escrito por ocasião de um congresso comemorativo dos 10 anos da Jornada Mundial da Juventude e da avaliação deste processo, o Papa refere alguns aspectos, refere outros, mas eu salientei estes que considerei mais importantes para a nossa reflexão. Então a jornada é uma forte experiência de comunhão eclesial. Portanto, uma experiência de comunhão da Igreja. E eu, pessoalmente, a primeira vez que participei numa Jornada Mundial da Juventude, em 1997, em Paris, de facto, um dos aspectos que mais valorizei foi, de facto, a dimensão universal, católica da Igreja, na sua diversidade, na sua multiculturalidade. Segundo aspecto, a finalidade da Jornada Mundial da Juventude é pôr Cristo no centro da vida e da fé de cada jovem. E diz o Papa que as jornadas constituem em si um itinerário formativo, em vista de que cada um e cada uma fundamenta a sua vida na rocha que é Cristo. E há aqui, de alguma forma, duas palavras que iremos encontrar agora de seguida, que nos ajudarão a compreender a forma como as novas gerações, e também muitos adultos, se relacionam com
o fenómeno da religião. A palavra peregrinação e movimento. Continuando, o Papa diz também que a jornada é uma ocasião de aprofundamento da fé e de estímulo do compromisso evangelizador dos jovens entre os jovens. Todos nós ouvimos muito este slogan nos anos 80, o jovem no meio do jovem. É também, o Papa diz, uma vasta forma de catequese com base na experiência e questões dos jovens. Isto aqui já é mais discutível, porque muitas vezes as catequeses, as jornadas, são uma grande seca que toda a gente apanha, porque são muito magistrais, com o bispo às vezes a falar de coisas que os jovens completamente estão noutra, ou porque são de outro país, ou porque têm outra cultura, por aí. E, finalmente, um aspecto importante, o Papa João Paulo II diz que a jornada é uma oportunidade para renovar as estruturas eclesiais da igreja local ou da nação onde ela se realiza. Portanto, eu tive a oportunidade de almoçar com a equipa do Panamá, que esteve cá em Portugal, mês passado, ou em setembro, por aí. E, de facto, uma das perguntas que eu pus é que de forma é que a jornada ajudou a Diocese do Panamá a reorganizar-se e a modernizar-se. Elas disseram que sim, que de facto as estruturas da Diocese, no fundo, tinham criado ali uma dinâmica de renovação que as preparava melhor agora para o tempo futuro. Segundo ponto. Quando falamos de juventude, diz-nos o Sínodo dos Jovens, de juventudes. Portanto, nós não mais podemos hoje falar da juventude como um fenómeno, podemos dizer, homogéneo. Não há uma juventude. Há diversas juventudes. E mesmo que nós, no fundo, pensemos isso em termos culturais, não é? Há juventudes do Norte e do Sul, podemos dizer os países ricos, países pobres, países perseguidos. O Sínodo tocou muito essas dimensões da juventude atualmente, mas nós, no nosso próprio meio, reconhecemos que a juventude não é um todo homogéneo. E neste sentido, é importante termos atenção àquilo que é, podemos dizer, este chavão, no fundo, esta expressão de culturas juvenis. O que é que são hoje as culturas juvenis? Ou seja, como é que os jovens se constituem, como é que eles se organizam, como é que eles veem o mundo. Não é? E, de facto, quando falamos de cultura, falamos de significados que são partilhados, situações onde os adolescentes e os jovens, no fundo, se organizam internamente, aquilo que são as dinâmicas de pertença e dos símbolos que utilizam. Portanto, nós, no fundo, temos que tomar muita consciência da forma como as pessoas, os jovens e adolescentes, criam cultura. E, portanto, muitas vezes são esses símbolos criados em determinadas culturas às quais nós não temos acesso direto, que, no fundo, dão um sentido ao seu cotidiano. Mais do que aquilo que receberam, às vezes, da família e recebem dos meios institucionais, são esses, podemos dizer, meios influenciadores, não é? Podemos falar do YouTube hoje em dia e de outras coisas semelhantes, que no fundo formam uma cultura. Qualquer criança de 6 anos segue um youtuber e pertence a uma comunidade de youtubers. Não é? E, portanto, com acesso a conhecimento e a forma de estar na vida e mundo de evidências muito diferentes daquelas que os pais lhe incutem. É importante termos isto presente. Agora, de facto, nós quando falamos de cultura juvenil, nós pensamos sempre, e de facto é verdade, a cultura juvenil sempre se tentou, podemos dizer, distanciar ou criar rupturas face às gerações anteriores. Aconteceu assim connosco, mas se nós pensarmos no nosso tetravô e no seu pai ou no seu filho, o sistema de modernização, podemos dizer, da mundividência e da forma como as pessoas se situavam no mundo, não variava muito. Havia uma espécie de atualização simplesmente daquilo que era transmitido. Era agricultor camponês, o filho seria camponês ou agricultor. Já trabalhava com uma enxada, a atualização passou a ter um trator. Hoje em dia, isto não acontece desta forma. Nós, de facto, assistimos àquilo que são
a criação de culturas e subculturas dentro dos mundos juvenis que cada vez mais se distanciam, não é? Não são como as placas tectónicas que estão-se a aproximar, cada vez mais se distanciam daquilo que é a herança recebida. E, portanto, nós não estamos já no mundo de recriar uma tradição, mas de inventar aquilo que é a própria tradição e aquilo que é a forma de se situar no mundo. E como é que nós, de alguma forma, podemos relacionar esta dimensão plural da juventude, da cultura juvenil ou das culturas juvenis, com as identidades religiosas que, no fundo, participam na Jornada Mundial da Juventude? E podemos falar de um catolicismo plural. É um pleonasmo, porque o facto de ser catolicismo em si mesmo já é plural. Nunca houve um catolicismo homogéneo, não é? E uma certa homogeneidade que nós consideramos historicamente nunca foi assim. Ou melhor, no princípio foi muito mais plural. Nós é que temos medo da pluralidade, tantas vezes. E recorro aqui à análise de uma socióloga francesa, a Danielle Hervieux-Léger, que tem um livro traduzido em português que se chama O Peregrino e o Convertido, onde ela analisa dois fenómenos daquilo a que chama laboratórios da figura crente do peregrino. A experiência de TZ, em situação ecuménica, e a experiência da Jornada Mundial da Juventude. E diz ela, a páginas tantas, que no fundo a Jornada Mundial da Juventude inspira-se e recupera muito daquilo que é a experiência dessa comunidade francesa em TZ. E no fundo, o filão desta figura do peregrino é, podemos dizer, aquele que ajuda a configurar o jovem que participa na Jornada Mundial da Juventude. Tendo em atenção aquilo que é uma maior singularidade do percurso, ou seja, valoriza-se mais aquilo que é a singularidade de cada percurso da adesão à fé, assiste a uma maior fluidez, na expressão de Bauman, temos de dizer uma maior liquidez naquilo que é a relação das pessoas com o religioso, uma mobilidade maior e aquilo diz respeito a uma busca maior da autenticidade. E aqui Charles Taylor pode ajudar-nos um bocadinho a configurar o que é isto da autenticidade. Então, apresento aqui o quadro que ela desenha no seu livro e a diferenciação do peregrino face a outros modelos religiosos, ela fala com base na distinção entre o crente praticante e o crente peregrino. Nós estamos muito habituados e sabemos o que é um crente praticante. É aquele que vai à missa todos os domingos, que se confessa todos os anos, que vive a sua vida cristã orientado pelo Senhor Prior e pelas normas da Igreja, que vai sempre à mesma missa, vai sempre ao mesmo sítio, nunca sai dali. Procura, de alguma forma, ter uma envolvência comunitária bastante participativa e repete sempre a mesma coisa. Portanto, de alguma forma, é este o cristão modelo que nós desejamos, segundo esta autora. Quando falamos que é necessário um crente praticante, se calhar é isso que a gente quer. Podemos pensar. Isto é só para lançar interrogações, não dar respostas. Pelo contrário, o peregrino, no fundo, tem uma prática que não é obrigatória. Ou seja, não vai à missa porque é obrigado. Vai à missa porque quer. Uma prática voluntária. Depois, essa prática voluntária dá-lhe mais autonomia. Ou seja, é ele que decide o que é que faz, onde é que vai, quando é que quer, quando é que não quer. E a sua prática é moldável, adapta-se, não é? Tanto vai à missa à paróquia, como vai à procissão a Fátima, ou como vai de vez em quando à bruxa, ou quando vai a qualquer outro sítio. Ou vai até fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, sozinho, em busca do maior sentido para a vida. Ou vem a Fátima a pé. Bem, isto não é específico dos jovens.
Isto caracteriza um mundo adulto. Não é? Depois, a prática é muito mais individual. Ou seja, a pessoa vai onde quer, quando quer, e vai. Eu vou à missa uma vez por mês e vou quando preciso, quando sinto que tenho necessidade. Nunca ouviram isto? Portanto, eu vou quando quero, eu vou à igreja, mas não vou à missa, vou rezar de vez em quando quero e quando... Bom. E, portanto, a prática, sabemos, hoje em dia, alguém pode dizer que é um cristão, entre aspas, praticante, e isso na sua cabeça significa que vem a Fátima uma vez por ano. E diz que é católico e assume-se como católico. Bom. Então, esta autora diz-nos que a Jornada Mundial da Juventude ajuda a forjar e a compreender, podemos dizer, aquilo que é uma prática crente peregrina. Aquilo que é esta figura do peregrino como uma figura, podemos dizer, modelar da compreensão da relação das pessoas com a fé. E temos uma dimensão institucional fortíssima, que é a figura do Papa. Por mais que as pessoas tenham ou não uma relação com a instituição, têm claramente esta ideia. A instituição é uma coisa, o Papa é outra. O Papa supera, em termos simbólicos, qualquer organização ou qualquer... tirando os de extrema-direita, querem que o Papa vá para a Argentina plantar couves. Tirando esses, regra geral, o Papa tem, de alguma forma, uma força simbólica muito forte. Depois, participar numa jornada não significa ter uma identidade confessional constituída. Portanto, não significa eu participo porque sou um católico muito praticante e acredito em tudo aquilo que a Igreja diz e pratico tudo aquilo que a Igreja manda fazer. Não. Aliás, aquilo que nós vamos ver é que cada vez mais os jovens se entendem a fazer-se, aliás, como nós, não é? Queremos hoje viver adolescentes toda a vida. Não é? Há uma expressão que os italianos utilizam, que estamos numa adolescência, não é? Até aos 40 anos. As pessoas chegam aos 50 anos e dizem, tenho mais 40 anos para viver, vou mudar de vida. Vou arranjar outra mulher, vou fazer outra coisa, arranjar outra profissão. Porque já vivi metade, agora quero ver outra metade de outra forma. Portanto, isto é uma adolescência permanente. Depois, a Jornada Mundial da Juventude destaca e põe em evidência aquilo que é a universalidade do cristianismo. De facto, o cristianismo é universal. Mas também põe em evidência aquilo que é uma universalidade e podemos dizer singularidade das pertenças eclesiais. E oferece-nos uma participação modelada. É claro que para quem organiza uma Jornada Mundial da Juventude e sobretudo está preocupado com a parte técnica e financeira, qual é o objetivo essencial? É quanto mais gente melhor. Portanto, podem ir todos. Crentes, não crentes, batizados, não batizados. Do ponto de vista económico, quanto mais melhor. Mas, de facto, a jornada tem em si, desde o princípio, um tom ecuménico. Sempre integrou nas suas atividades aquilo que era a dimensão de crentes de outras confissões cristãs ou mesmo não crentes. E, no fundo, a intensidade da participação numa jornada é deixada muito ao critério do indivíduo. Eu posso ir, como aconteceu comigo numa jornada, fui a meia dúzia de coisas e o resto andei a passear, a ver museus. Já me aconteceu. Fiquei num sítio, numa escola com pouquíssima gente, a gente não sabia onde é que era a paróquia, onde tínhamos que ir, olha, fomos passear. Fomos ver museus, e andámos, fizemos a nossa jornada. Bom. Chama a atenção agora para um estudo feito em Itália aos jovens italianos que participaram na jornada de Roma no ano 2000 e em Toronto 2002. Como é que esses jovens se posicionam face ao fenómeno religioso? E, no fundo, os autores deste estudo intitularam-no Religião em Movimento, mais uma vez esta palavra movimento, identificaram 4 tipos de dimensão religiosa nos jovens. Aqueles que estão em stand-by, portanto,
estão à espera que ligue o botão para acordarem, para ligar. Não é? Os fidelíssimos, os pesquisadores e os regulares. Agora vejamos as percentagens. A mais alta dos fidelíssimos, 37%. Depois os regulares, que são aqueles que estão assim entre as 10 e as 11. Depois temos os que estão mais distantes dos pesquisadores, a seguir são os dos fidelíssimos, são os pesquisadores, e depois finalmente os em stand-by. Portanto, agora apresentando cada grupo. O primeiro grupo que aparece nesse quadro, aqueles que estão em stand-by, não pertencem a nenhum grupo eclesial. Nunca vão à missa, não estão em nenhum grupo de jovens, não estão em nenhum movimento. Acham que a fé é algo importante e cada um deve procurá-lo livremente, portanto acentuam a dimensão da liberdade na procura. Portanto, relacionam-se livremente, mas andam à procura de qualquer coisa, podemos dizer assim. Depois, guardam muita distância face àquilo que é a autoridade da Igreja e, sobretudo, gostam de experiências fortes e então, de alguma forma, a Jornada Mundial da Juventude insere-se naquilo que eles podem fazer. Não é? E nós sabemos ir a outro país com umas miúdas, com os miúdos, tudo isso ajuda a fazer experiências fortes. Não é? Bom. Mas é interessante, nós depois já vamos falar sobre isso. De facto, há um autor que escreveu um livro que se chama Geração JMJ. A primeira Jornada Mundial da Juventude aconteceu em 86, Roma, e depois a primeira, assim, em termos internacionais, em Buenos Aires. Portanto, eu tenho uma prima que tem 50 e poucos anos e que esteve em Buenos Aires. A prima é meia torta, mas é direita, porque os pais não são... Pronto, houve lá assim uns casamentos. Os pais ficaram viúvos, depois casaram-se, mas assim, uma família alargada. Mas estamos a falar de jovens, adultos, não é? De gente com 50 e muitos anos. Bom. Depois temos os fidelíssimos, que no fundo estamos aqui nos antípodas desta caracterização, podemos dizer assim. Numa extremidade temos os in stand-by, na outra extremidade temos os fidelíssimos, que é o grupo maior. Isto é curioso, não é? Nós pensarmos que 37% daqueles que vão à jornada, no fundo, são fiéis à Igreja. Portanto, participam nos grupos de jovens, participam na Igreja, são crentes verdadeiros, aceitam plenamente a autoridade e a moral da Igreja e faz todo sentido participar numa Jornada Mundial da Juventude. Agora penso que é importante nós atendermos sobretudo a estes dois grupos, não é? Que são aqueles que andam à procura, os pesquisadores. No fundo, participam no grupo ativamente, no grupo eclesial, mas são críticos da Igreja. Participam, mas não concordam com a maior parte dos preceitos, nem morais, nem eclesiais, nem da organização da Igreja, e desejam muito uma reforma da Igreja. Portanto, 15%. Aqueles que não são sal ou água, portanto não são carne nem peixe, são aqueles assim mais passivos, não é? Estão assim nos grupos, mas ir àquele grupo ou ir a outro é mais ou menos igual. Gostam de estar na igreja porque têm amigos. São assim mais ou menos indiferentes à autoridade da igreja e essas leis que a igreja diz. Isto não conta muito para a sua vida. E no fundo também desejam ter uma experiência mais forte do que aquela que têm. Bom, no fundo, podemos pensar nos nossos adolescentes e ver em que grupos e que dimensões da fé é que nós podemos apostar mais. E perceber também os itinerários catequéticos não apenas do ponto de vista de uma certa cadência escolar, no sentido ano após ano, não é? Mas pensar os itinerários catequéticos e as nossas práticas a partir dos níveis de pertença eclesial. É muito diferente fazer catequese ou trabalhar pastoralmente com um grupo em stand-by ou com um grupo de fidelíssimos. Portanto, nós não nos podemos, de alguma forma, deixar vislumbrar por aqueles grupos mais ou menos muito fidelíssimos das nossas famílias católicas portuguesas. Não são modelo lá. São modelo naquele contexto. Noutros contextos não serão. Portanto, ter atenção, no fundo, o grau de pertença religiosa, a dimensão da afetação ao fenómeno religioso.
Agora, vamos andar um bocadinho, porque isto... Agora, terceiro ponto, no fundo, como é que a Jornada Mundial da Juventude pode ou não pode ser um modelo para a catequese? Ou seja, no fundo, esta é a pergunta essencial. A Jornada Mundial da Juventude consistirá, nas suas dimensões, modelo inspirador para a catequese? Ou não? Bem, depois daquilo que ouvimos, se calhar já estão, no fundo, a dar a vossa resposta, mas apresento aqui alguns pontos, são 8 pontos, que no fundo nos ajudam a compreender, também a partir do sino sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, algumas pistas emanadas daquilo que é a experiência da Jornada Mundial da Juventude. Em primeiro lugar, olhar os jovens como lugar teológico. Portanto, o lugar teológico significa o lugar de Deus, onde Deus se diz, compreende onde Deus está. Aqui as expressões dos papas. O Papa João Paulo II dizia muito: os jovens são a esperança e o futuro da Igreja e da humanidade. O Papa Francisco são o agora de Deus, o hoje de Deus. E o irmão Alois Tézé, na sua intervenção ao Sínodo, disse: escutemos os jovens com o coração, como Cristo, recordando-nos que Ele já está a agir nas suas vidas. O Papa, quando aos catequistas, por ocasião do encerramento do ano da fé, lhes falou, o que é que disse? Se fordes às periferias, quem é que já lá está? Quem é que está lá? Jesus Cristo já está na periferia. Portanto, Jesus Cristo já está, Deus já está no adolescente, já está. Porque Deus não mora naquilo que eu vou dizer, não reside naquilo que eu tenho para dizer. Depois, já acentuar esta dimensão referida hoje de manhã e hoje à tarde, proporcionar-lhes encontros significativos. Em primeiro lugar, o encontro humano e o encontro com Jesus Cristo. E aqui, uma citação do Papa João Paulo II: o cristianismo não é apenas uma opinião, nem consiste em palavras vãs, é Cristo, é uma pessoa, aquele que vive. Podíamos retomar aqui outros textos, já referidos hoje, acerca do encontro. Agora, pensar o perfil do educador da fé. Alguns já viram este vídeo, foi apresentado pelo padre Ressano Sala em vários sítios onde ele falou sobre o ensino dos jovens. O Sr. Anacleto, de manhã, não disse algumas características que os jovens expressamente pediram aos seus educadores, àqueles que os acompanham. Algumas. Este texto atravessou todo o sínodo e veio assim original até ao fim. Vem de textos escritos pelos próprios jovens. Atravessaram todo o sínodo, o documento final, e chegaram à exortação Cristo vive. Por isso é que eu cito aí a Cristo vive. Portanto, são palavras dos jovens. Que o educador, acompanhador, animador, chamemos-lhe o que quiser, seja um cristão fiel comprometido na Igreja e no mundo, viva numa tensão contínua para a santidade, não julgue, mas cuide, escuta ativamente as necessidades dos jovens, responda com gentileza, conheça-se e saiba reconhecer os seus limites, conhecer as alegrias e tribulações da vida espiritual. Caminhe ao lado dos jovens, deixando-os ser protagonistas do seu próprio caminho. Portanto, já ouvimos isto de várias vezes hoje e de várias formas. Depois, terceiro ponto, comunicar abertamente com os jovens. Conhecer os seus ambientes, linguagens, formas de se comunicar. É muito interessante, eu tive em setembro num encontro onde tinha jovens e adultos e havia uns grupos de partilha com gente adulta, jovens, portanto, pessoas de várias idades. E é interessantíssimo perceber a forma de pensar de um adulto tradicional. Pensa verticalmente, ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Portanto, ou indutivo ou dedutivo pensa assim. O jovem pensa em rede, na horizontal. Não é? Se nós pensarmos naquilo que são os mundos das empresas, não é? O que é um diretor, podemos dizer, de uma empresa
tradicional. Tem o seu gabinete, está fechado no seu gabinete. Hoje em dia, cada vez mais, nos escritórios, trabalha-se em espaços abertos. Onde estão todos na mesma sala, estão na horizontalidade. Depois, valorizar aquilo que são, nesta linha da beleza que o Padre Henrique falava, as artes plásticas, a música e a arte. Portanto, valorizar isto. Depois, uma comunicação dialogal que os leva mais. Não é? Portanto, às vezes nós, para não perdermos ninguém, andamos ali a mingar a ver se as pessoas não se vão embora do nosso grupo. E somos pouco audaces na proposta. E o Papa disse-nos que muitos jovens estão desempregados. Muitos estão sentados nos nossos muros à espera que nós não os chamemos, que nós vamos lá conversar com eles. Os caminhos de Emaús não são uma estrada muito bonita, muito romântica. O caminho de Emaús é a vida de cada pessoa, se nós não formos lá e perguntar, então, como é que estás? O que é que estás a viver? O que é que estás... Não vale a pena andarmos a falar de Emaús, que é uma coisa muito bonita, um caminho muito romântico, e não fazemos nada. Quantas vezes não vamos para a catequese e passamos por tantos jovens e não dizemos nada? E vamos com o nosso farnel de catequista, o guia, essas coisas todas. De facto, os jovens esperam que os contratem para pertencer à geração JMJ. E nós conhecemos casais JMJ, bebés JMJ, padres e freiras JMJ. Pessoas que mudaram a sua vida em termos de relação com o sentido da sua própria vida nestas jornadas. Depois, acompanhar os jovens nas situações concretas que vivem. O Padre Henrique já falou disso há bocado, mas é o nosso maior capital, é acompanhar os jovens regularmente. Uma oportunidade que nós temos e não podemos andar sempre a dizer mal da vida. Não é? Depois, o Sr. Dom Joaquim, que participou no sino, falou da Igreja oferecer um espírito de família que permita que nós sejamos confiáveis. Porquê é que nós temos muitos adolescentes na catequese? Não é porque o padre é bom. É porque vocês, os catequistas, são pessoas em quem eles confiam. Não é para aprender a doutrina e não sei o quê. Não. Confiam em vocês. E acham que vocês podem dar uma dimensão da vida, uma perspectiva sobre a vida, diferente daquela que lhe dão a maior parte das pessoas. Depois, escutar os ambientes adequados, vamos andando. Não esquecer nunca a família, mesmo na adolescência, é o primeiro espaço e ambiente de acompanhamento. A família. Amanhã iremos trabalhar sobre isso, mas os jovens mesmo digam muito mal do pai e da mãe. O pai e a mãe são importantíssimos toda a vida, até quando morrem. Não é? E, portanto, há um acompanhamento cotidiano, todos os dias. Se nós não trabalhamos com os pais, a gente sabe as dificuldades todas que há. Os pais querem ir pô-los lá e ir-se embora, querem que faça a catequese o mais rápido possível para nunca mais pôr lá os pés. Sabemos isso tudo. Mas há pais que têm preocupações educativas e nós temos de trabalhar com eles. Cristo vive 218. A pastoral juvenil e pastoral familiar têm uma continuidade natural. E nós continuamos sempre por compartimentos. Agora estamos com os catequistas, para a semana vão-se organizar os não sei quê da juventude, para a semana andamos nisto. Todos compartimentados. Bom, trabalhando de maneira coordenada e integrada para poder acompanhar de forma adequada o processo vocacional. Portanto, nós, no fundo, essa expressão vai aparecer daqui a nada, mas o Papa convocou-nos para uma espécie de pacto educativo. E tem uma expressão muito bonita que é aldeias educativas. Eu sou educador da fé, mas a minha comunidade no seu todo é uma comunidade educativa? Com catequistas, chefes de escoteiros, pais especializados, párocos, é ou não é? Temos em conta o processo de desenvolvimento de uma pessoa na sua totalidade? Depois,
a transmissão da fé, quinto ponto, numa experiência de comunhão universal. Na Jornada Mundial da Juventude, a relação entre a traditio e a reditio, portanto, a dinâmica própria da fé, que é no fundo de receber uma tradição e redizê-la, acontece por meio de fatores de motivação ligados aos afetos e às sensações. Quando o Papa chega, aquilo é um afeto à flor da pele, vai tudo a correr, não é? Pois esta importância de passar do local ao eclesial alargado. Um adolescente que nunca visitou outra paróquia, nunca participou num encontro vicarial, nunca participou num encontro diocesano. Que tipo de educação da fé que aquela comunidade está a fazer? Está, podemos dizer, a alimentar coelhos na coelheira. Portanto, estão ali a beber o biberãozinho e depois pronto. Não é? Nunca se liberta, os miúdos, não é? Bom. Vamos andando, que o tempo urge. Uma apologética da fé centrada no querigma, sexto ponto. Está bem? E aqui, já foi referido, é o capítulo introduzido especificamente pelo Papa na Cristo Vive. Nem no documento final, nem noutros documentos aparece nada relacionado com isto. O anúncio, o grande anúncio aos jovens. O que é que nós temos para anunciar aos jovens? Deus ama-te. Cristo, por amor, entregou-se até ao fim para te salvar. Cristo vive no Espírito que dá a vida. Portanto, para um catequista do século XXI, no ano 2019, é essencial ler, estudar os documentos do Sínodo. O documento final, particularmente, e a exortação Cristo vive. É claro que a Evangelho Gaudium está na base disto tudo, mas não podemos sonhar em ser catequistas e em ser catequistas como estes adolescentes e numa nova catequese sem passar por aqui. Portanto, o nosso diário de bordo, podemos dizer assim, para utilizar uma expressão que está em voga agora, é de facto a exortação Cristo vive. No fundo, como é que a Jornada Mundial da Juventude, neste contexto, é uma experiência de primeiro anúncio? E, de facto, na maior parte dos casos, é um grande encontrão com a Igreja. É um grande encontrão com Deus, podemos dizer assim. Encontrão no bom sentido, que é um encontro grande. Não é? E, portanto, a Jornada Mundial da Juventude baseia-se sempre na Palavra de Deus. Tem sempre um tema retirado da Escritura. Valoriza aquilo que é a experiência pessoal e comunitária de oração. Para quem participou, já introduz na simbólica cristã, particularmente os símbolos da cruz de Cristo, o ícone, Nossa Senhora, podemos dizer assim, mas toda a simbólica da Igreja, em volta do Papa, dos sacramentos, por aí. Convida à vivência dos próprios sacramentos, Eucaristia, central, a adoração eucarística que depois foi introduzida, depois a reconciliação, também foi sendo introduzida ao longo do tempo, e promove aquilo que é o serviço aos mais pobres e descartados na luta pela justiça, que é de facto uma dimensão essencial do primeiro anúncio. Muitos chegam à fé. É interessante, eu tive um ano destes em Calcutá, a fazer uma experiência de voluntariado durante 3 semanas. E a maior parte, tirando um grupo de seminaristas coreanos que lá estava, a maior parte das pessoas que faz voluntariado com as irmãs não é católica nem crente. E, portanto, nós valorizamos pouco, penso eu, aquilo que é, no fundo, este trabalho continuado aos mais pobres e a luta pela justiça. 7º ponto. Propor uma catequese projetual, já vimos, na qual se cresça de forma orgânica e integral.
E aqui o Padre Zé falou um bocadinho sobre isto, mas acho que é importante nós aterrarmos um pouco naquilo que é esta noção do projeto de vida. E como é que o Papa nos introduz naquilo que é esta dimensão do como é que nós podemos ajudar um adolescente e um jovem a fazer escolhas para a vida. Não é? Não só a ter em conta aquilo que é o desenvolvimento da sua personalidade e tendo em conta aquilo que são as suas escolhas, vai-se construindo também a sua história, o seu percurso, mas que nós proponhamos um projeto a partir de Cristo. E que o chamamento, a dimensão da vocação, tenha uma abrangência que fale da vocação à vida, da vocação à amizade com Jesus e da vocação à santidade. Portanto, em primeiro lugar, nós, quando falamos de vocação, não temos que ir logo para aquilo que a pessoa quer ser. Não. Tu és chamado a se tu já és, e tu já és chamado a desenvolver aquilo que recebeste pelo batismo, que é a santidade. Já és santo, desenvolve esse dom. Já és santo, põe os dons a render. Não é? E nós andamos a falar das borboletas e dos passarinhos e de outras coisas mais. Não é? Andamos a falar de tudo, mas não é? Pode-se em tudo falar de Deus, mas bem. Depois é interessante, o Papa utiliza essa expressão, que já foi hoje referida pelo Sr. Anacleto, a cabeça, coração e mãos. Eu acho que o Papa, na Laudato Si, embora não o dizendo, fala de outra dimensão, os pés. Um projeto de vida tem que ter em conta as mãos, os pés, o coração e a cabeça. O que é que isto quer dizer? Raízes na terra, na sociedade. Raízes. Em primeiro lugar. A relação com a terra, a relação com os outros, a relação com Deus, a relação consigo próprio. Laudato Si, número 70, Ecologia Integral. Ecologia Integral não são os veganos e os vegetarianos, embora eu goste de comer essas comidas. Ok? E lá na minha paróquia estão sempre a brincar comigo que trouxeram uma finha de alface para eu comer. Mas ecologia não são os veganos, nem é as touradas ou sem as touradas, ou com carne ou sem carne. Agora, oitavo ponto e último, integrar as jornadas na pastoral cotidiana. E tenho uma imagem do cavalo de Troia. Nesse inquérito que vos falei, feito aos jovens italianos, que foram às duas jornadas, 2000 e 2002, todos sabemos, no fundo, que a lenda de Troia, não é? Portanto, há um cavalo, que é um presente, e dentro do cavalo vinham guerreiros, não é? Para atacar a cidade, não é? Sabemos isso. E há um padre italiano que diz que as jornadas são um cavalo de Troia que entra na igreja, mas sem guerreiros. O que é que isto quer dizer? É um cavalo, entra com a força toda, portanto, aconteceu, passou, e não trouxe guerreiros para continuar o ataque. Portanto, o que fez foi, no fundo, causar uma certa destruição ou susto. Diga, irmã, agora fiquei assustado, diga. Era isso que eu estava a dizer, distúrbio. Portanto, não vou aprofundar muito isto, mas ligar as jornadas à pastoral e à nossa pastoral cotidiana comum é essencial. Bom. Agora, o projeto CIS, portanto, já todos os que aqui estão ouviram falar, se não ouviram também não é aqui que vão saber muito o que é este projeto, em termos práticos, podemos dizer assim, mas para compreendermos este projeto, temos que referir-nos a 3 ambientes genéticos, podemos dizer assim, ambientes geracionais que tiveram na base do nascimento deste projeto. Já foi hoje referida de manhã a visita ad limina dos bispos portugueses em 2015, o discurso que o Papa fez, e eu juntaria a esse discurso o discurso de 2007 do Papa Bento XVI, em que fala da iniciação cristã e da necessidade de percurso de iniciação cristã que levem à vida adulta, levem a criar cristãos maduros, face àquilo que é o abandono
da Igreja. Depois, e estivemos a ouvir aqui do Padre Zé, ele não o disse explicitamente, mas há um processo de reflexão acerca da catequese com adolescentes, já há anos-luz, podemos dizer assim, quem nos dera que fosse anos-luz, porque é mais depressa, mas há alguns anos, no fundo onde procuramos refletir a catequese não para os adolescentes, mas com os adolescentes. E o que está previsto é que em 2022, a seguir às jornadas, haja um programa de catequese novo. Agora, depois podemos falar sobre isso, mas é muito fundamental, no fundo, aproveitarmos este cavalo de Troia, não é? Para ver se a gente se forma um bocadinho, não é? Para ver se passando o cavalo alguém cá fica, para tomar conta do que ficar. Ok? Bom. E depois, o último sino dos jovens, ou intitulado Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, nos múltiplos documentos, instrumento laboris, instrumentos de estudo, antes disso, o documento final e a exortação apostólica. No fundo, os nossos bispos, já ouvimos de manhã, disseram-nos para ligarmos a catequese dos adolescentes aos jovens. Portanto, é um bocadinho esta dimensão. Aqui é importante, quando pensamos neste projeto CIS, pensarmos que a catequese com adolescentes, a nossa Igreja Portuguesa, não é uma realidade, podemos dizer, orgânica, nem unívoca. Na origem deste processo CIS está uma realidade constatada na Diocese de Lisboa, que é o facto de muitas paróquias irem definindo e construindo os seus percursos catequéticos com adolescentes e jovens. E particularmente como na maior parte das paróquias não há jovens, então chamam jovens aos adolescentes. Então, quando nós chegamos a uma jornada diocesana da juventude, a maior parte das vezes o que temos que fazer é instalar lá o parque infantil. Porque, de facto, nós não temos jovens. Temos pronto, levamos uns videojogos para o pessoal se entreter, mas, de facto, qualquer dia vamos começar a instalar parques infantis ao lado desses eventos. Portanto, é importante termos consciência que, de facto, nós temos grandes dificuldades em trabalhar nas gerações e com as gerações da juventude. E quando pensamos nas escolhas da juventude, o matrimónio, a escolha profissional, a forma de orientar a vida, nós não estamos aí. Nunca. Não é? Eles só nos chegam, querem casar. E se eu digo, se calhar era melhor fazer este percurso, vai-se casar ao lado e casam-se, não é? Sem nenhuma iniciação cristã, basta ser batizado para se casar. Bom, mas isso... O sino dos bispos, no fundo, falámos há pouco já disso, no documento final, expressa aquilo que é a necessidade de desenvolver processos pastorais completos, que desde a infância levem à vida adulta e insiram na comunidade cristã. A Cristo Vive, no fundo, quando fala de projetos a propor aos jovens, centra-se em dois grandes eixos, além daquilo que é a formação doutrinal e moral, o eixo do aprofundamento do querigma, a experiência fundante do encontro com Cristo morto e ressuscitado e o crescimento do amor fraterno na vida comunitária e no serviço. E, de facto, o Papa dirá, nós precisamos de jovens inspirados na vida de Jesus. O grande modelo de projeto para a vida pessoal e comunitária é a vida de Jesus. Se quisermos, não a sua biografia no sentido... Mas o que é que os Evangelhos nos dizem de Jesus? E só assim nós teremos projetos que não isolem os jovens, não façam da nossa pastoral uma espécie de seita. Assim, grupinhos, assim muito... Nós muitas vezes fazemos assim esses grupinhos, não é? Grupinhos onde aquecemos as mãos na fogueira e tal, estamos lá todos, mas isso isola-nos mais do que nos lança, diz o Papa, no serviço generoso e na missão. Portanto, projetos que façam a Igreja sair de si mesma. Sair. Bom.
Então, o CIS, no fundo, aparece como, se quisermos, uma realidade intermédia. O Padre Zé Frazão, superior dos jesuítas, gosta de uma expressão que é entretanto. Entretanto. E entretanto que nós temos de base e o entretanto que nós teremos depois das jornadas, nasceu este projeto na Diocese de Lisboa. Com o intuito essencial de querer verificar o que é que está no terreno a acontecer, como é que aquilo que está no terreno nos pode ajudar a pensar a catequese com os adolescentes e como é que isso pode contribuir para a reflexão que a nível nacional estamos a fazer. Objetivo primeiro. Depois teve outros desenvolvimentos. Neste momento, pelo menos com princípio de participação neste projeto ou vontade de iniciar este projeto e de realizá-lo, nós temos em Portugal cerca de 45 mil pessoas, entre catequistas e adolescentes. Isso depois corresponde ou não a uma prática efetiva no projeto, isso é outra conversa, não é? Pronto. Então, quais é que são as etapas de uma igreja em saída? Diz o Papa, Evangelii Gaudium número 24. Lembram-se, já disse isso várias vezes, já estou como aos velhos, às vezes, lembram-se da Edith Piaf? Todos sabem quem é Edith Piaf? Então agora digam, P, primeiriar. Agora não é I, é E. Envolver-se, acompanhar, frutificar, festejar. Lembram-se da cantora e chegam aos verbos de uma igreja em saída. Primeiriar, tomar iniciativa, envolver-se, meter as mãos na massa, acompanhar, não deixar as coisas a meio, frutificar e festejar. E portanto, nós seguimos no projeto CIS aquilo que é uma dinâmica, podemos dizer, tradicional da catequese. Já falámos sobre isso, aquilo que é a experiência humana, a palavra de Deus, aquilo que chamamos de expressão de fé, mas através destes 4 verbos que no fundo nos ajudam a percorrer estas etapas deste projeto. Portanto, reconhecer, ver, interpretar, julgar, escolher, agir e festejar. Podemos dizer que a dimensão querigmática está particularmente no interpretar e escolher, e a dimensão mistagógica no festejar. E também no interpretar, podemos dizer assim. Okay? E no fundo, pretende um crescimento da pessoa na saída de si mesma. E, no fundo, esta lógica de projeto pretende fazer com os adolescentes. Não é? Há bocadinho estava a falar com uma catequista que me disse que numa paróquia as catequistas estiveram a iniciar o CIS no primeiro encontro. Então as catequistas foram à carpintaria e fizeram a cruz. E fizeram um mapa muito bonito. Portanto, chegaram à catequese. Quer dizer, não perceberam nada. Ao contrário, em outras paróquias, já temos visto aí o pessoal a buscar material, a fazer as cruzes, a envolver os pais, tudo isso. Bom. Depois, também pretende, aqui vou dizer uma coisa, aconteceu. Uma das primeiras vezes que eu falei disto numa reunião lá da minha vigararia, houve uma catequista que foi muito escandalizada. Se ela se identificar, não tem problema, que eu conheço-a, disse, como é que isto vai ser agora? A festa da catequese é o único dia que os adolescentes vêm à missa. E agora não há festa da catequese, como é que eu vou fazer isto? Portanto, nós até podemos ter um modelo, um novo... Podemos ter isso tudo, mas... Bom. Portanto, pretende-se uma relação mais natural com a comunidade cristã. E o projeto pode ajudar a desenvolver essa relação natural. Muitas vezes as relações que nós temos com a comunidade ou com as pessoas que vão à missa, chamamos de uma comunidade, isso é outra questão. Se chamar as pessoas que vão à missa uma comunidade, isso é uma comunidade ou não é uma comunidade? Um aglomerado é qualquer coisa que se junta ali? Bem, não vamos desenvolver isto, mas de qualquer modo, a relação que nós temos com as assembleias litúrgicas é uma relação artificial.
Não é? Há as pessoas que vão à missa todos os domingos, depois de vez em quando aparece lá aquele bloco, são os adolescentes. A fazer 30 por uma linha, depois levam 500 coisas para a missa, depois aquilo demora muito tempo, depois falam muito, tudo isso, não é? Portanto, essas coisas, não é? Que os padres não acompanham e depois queixam-se, essas coisas, pronto, por aí. Bem. Portanto, relação mais natural com a comunidade, no sentido em que a comunidade é um lugar onde eles vão, no fundo, contar a sua experiência de grupo. Portanto, o que é que andam a fazer no projeto? Vão à comunidade e dizem, nós estamos a fazer isto. Ok? Agora, estou quase a terminar. E importantíssimo, tendo em conta o que vimos no vídeo e aquilo que os jovens pediram aos catequistas, no fundo perceber que os catequistas pertencem ao nós eclesial. E muitas vezes são nós eclesiais. Ok? Nós no bom sentido. Nós que são fios que unem, que entrelaçam, que juntam, que apertam. Muitas vezes o que seria das nossas comunidades sem os catequistas. E sem um bom catequista no meio do grupo dos catequistas. Às vezes aquilo podem ser todos assim mais ou menos a stand-by. Mas se houver um que os dinamize, aquilo vai, não é? Até uma pessoa que faz nós, no bom sentido. E portanto, o que nós quisemos sempre desde o princípio foi que os catequistas fossem tanto quanto colaboradores deste processo. Com 5.000 pessoas, catequistas envolvidos nisto, é mais difícil. Mas, pronto. E no fundo, pretende-se que o catequista desenvolva na sua prática 3 dimensões. O catequista faça a experiência de ser acompanhado. Dos que estamos aqui, quem é que tem um padre com quem se confessa... Desculpa, fugiu uma boca para a verdade. Um padre com quem conversa alguém, padre ou não padre, mas alguém que o acompanha espiritualmente. Não vou perguntar aqui. Não é uma pessoa para desabafar, é uma pessoa para nos dar a crescer. Não é? Pronto. Depois, façam do percurso com os adolescentes o seu próprio percurso de fé. Aquela coisa, nós termos pessoas que dizem, Senhor Padre, eu vou à missa da catequese, que é logo uma expressão muito interessante, mas depois tenho que ir à missa no domingo, porque aquela missa não foi válida. Eu digo, olha, se eu tivesse que ir só às missas que para mim são válidas, não sei se há alguma. Faço-me entender. Se eu só fosse às missas que para mim são válidas, se calhar não ia a nenhuma missa. Porque a maior parte das missas são o que a gente conhece, não é? Bom. Depois, e não estou a falar de se cantam bem ou cantam mal. Estou a falar do espírito com que se está, não é? Que se canta bem ou canta mal, isso já tive uma comunidade onde havia apenas uma que sabia responder, era surda que nem uma porta. Só rezei o Glória uma vez, porque ela começou com o Glória e meteu o credo e a confissão, e eu nunca mais rezei nem o Glória nem o credo daquela missa. E mesmo assim cantava sempre o salmo, inventava uma melodia, e eu ia atrás dela e aquilo corria lindamente. Portanto, não é isso que estamos a dizer. Okay? E depois também o trabalho em equipa é essencial. Essencialíssimo. Bom, temos de terminar e vou mesmo terminar. Está bem? Eu vou só, no fundo, temos aqui o ícone da visitação. Não encontrei nenhuma imagem de Maria a sair apressadamente. Pode ser que o Dom João Marcos pense em fazer um ícone sobre isso. Mas não falei com ele ainda sobre isso. Mas de qualquer modo perceber esta ligação entre o aprender a dizer sim e o sair apressadamente, não é? E já vamos terminar. E gostava de terminar, antes ainda de voltarmos a este ícone, com esta imagem. E terminar dizendo o seguinte, daqui a 3 anos, o mundo será diferente. Portugal será diferente.
os jovens não serão os mesmos na Igreja Portuguesa. Portanto, o que andamos a pensar daqui a 3 anos, agora é muito importante nós voltarmos ao Evangelho e perceber o que aconteceu entre João e Pedro, que foram ao sepulcro. Se os jovens forem mais à frente do que nós, tenham eles a paciência de esperar por nós. E agora gostava, falando das múltiplas e multiplicidades, aqui terminar só aqui com uma coisa que eu preparei com a irmã. Vamos lá. Maria, mulher feliz, Rainha, que ó Deus leva para céu, no tapitil com amor, esperança e fé, roga para nós junto de bom Filho Jesus, ó Maria. Maria, mulher feliz, Rainha, que ó Deus leva para céu, no tapitil com amor, esperança e fé, roga para nós junto de